Fala pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde. Iniciando mais um podcast hoje com um convidado especial, um amigo de muito tempo, desde criança, né, Bruno? De muito tempo. Agora, será que eu sou especial desse tanto? Ai, ai, é o Bruno, amigo. Ó, Obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui com você aqui hoje. E a gente vai falar um pouco aí sobre a parte. Bruno tem uma experiência bacana, juntamente com a família dele, na parte de indústria, na produção de alimentos. É uma empresa importante aqui da nossa cidade também. E a gente vai abordar um pouco sobre essa vivência, experiência, vamos falar de outros assuntos bacanas aí também, então não saia daí não. Já aproveita, compartilha aí com o pessoal nas redes sociais, no Instagram. Quem está nos assistindo pelo Instagram, lembrando que a transmissão oficial é pelo YouTube, então se você for para o YouTube, mandar alguma mensagem, alguma pergunta, alguma dúvida, eu vou transmitindo aqui para o Bruno e a gente, na medida do possível, vai tentando responder, né, Bruno? claro. No Instagram eu não vou conseguir acompanhar as perguntas. Você pode assistir normalmente, só que eu não vou conseguir acompanhar lá as perguntas em tempo real, tá? Então, dando início, primeiramente eu dar a oportunidade para o Bruno se apresentar, falar um pouquinho quem que é o Bruno, né? Depois eu vou explicar também o que que é esse projeto, para quem está chegando aqui a primeira vez, ainda não assistiu, não teve a oportunidade de assistir outros episódios do podcast. Então, depois eu vou explicar um pouquinho também sobre esse projeto. Bruno, tá com a palavra aí primeiro, pra se Boa tarde a apresentar. todo mundo, né? Sou o Bruno Carreiro. Meu nome é tão grande, mas aí eu só apresento Bruno Carreiro, é mais fácil, né? Bruno Carreiro, imagino que não vai ter muitos no mundo, né? É, Eu tenho 38 anos e estou na área de indústria há 23 anos. Eu comecei com meu pai, né? Meu pai tem uma indústria desde então. E então a gente começou, estava sempre com ele, adolescente, e estou lá até hoje, né? Acontece que hoje eu estou mais voltado, né? No trabalho da indústria, a gente vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra, passa no departamento e outra, aquela coisa. Hoje eu me identifiquei e foquei mais na parte administrativa, na questão da informática, né? aham. Porque eu vi muita necessidade ali e eu acho que realmente é onde eu possa fazer alguma diferença. Não que as outras áreas não tenha seu valor, mas é porque já tem os profissionais, já acertou as pessoas, né? Na verdade, o que você viu uma carência, né? E aproveitou disso também para poder ajudar lá na parte. Mas assim, a gente vai aprofundar nisso e pegar a fundo mesmo essa parte lá da empresa. Mas assim, mais a questão pessoal mesmo. O Bruno nascido em Trindade, como é que é? O Bruno Olha, eu sou veio? trindadense, eu tenho 38 anos, moro aqui há 32, eu sou trindadense, né? É, mas não é nascido aqui não. Como Não, é que eu vim de é? Brasília. A Ah, minha família, a família da minha mãe mora toda lá, né? aham. Minha mãe é filha de imigrantes, minha mãe é do Rio de Janeiro, minha mãe é da Barra da Tijuca, ó. Sério? Que Ela massa. veio para Brasília, pequena, minha avó, meu avô, e de lá meu pai é do interior de Minas, veio para Brasília, porque Brasília era uma cidade promissora naquela época, né? Não sei se hoje ainda é. E aí ele veio com esse intuito, visitar os parentes e tal, já estavam em Brasília e pronto. Aí conheceu minha mãe e estou eu aqui. Seu pai também é natural do Rio ou não? Não, meu pai é do interior de Minas. Interior de Minas, Meu pai, mineiro. meu pai é de uma cidade chamada Cedro do Abaeté, que ela tem 1.200 habitantes. Sério? É cidade de Garimpo de Diamante. Sério. Que legal, coincidência. Meu pai também era de Minas, Bruno, também. Eu não, eu acho que ele falava que assim, na verdade é como aqui em Trindade. Você tem ali Santa Maria, que é um distrito, né? Ele nasceu lá num distrito também, se não me engano, falava Chonin, tinha um tal de Chonin de baixo, Chonin do meio, alguma coisa assim, sabe? E aí, eu sei que era de lá também uma curvitelinha bem pequenininha Mas qual que também. era a cidade principal? Não sei. Eu acho que estava próximo ali de Governador Valadares. Ele sempre falava naquela Governador região. Valadares é ali a cidade do. Próxima à cidade do Gustavo Lima, que é Teófilo Otoni, se eu não estiver enganado. É? Ou Presidente Olegário. Teófilo Otoni é próximo do Espírito Santo. Eu acho que o Gustavo Lima é de Presidente Olegário, que é próximo de. Como é que é o nome? Governador Valadares. Eu acho que é Mas isso você aí. conhece lá? Você já Só foi de lá? passagem, né? Porque lá é o caminho para ir na cidade do meu pai, né? No interior Aham. de Minas. Mas você que tocou no assunto agora de origem, aí a minha família tem umas histórias interessantes. É o seguinte:
Vou falar primeiro do lado do meu pai. Meu pai vem da cidade pequena, 1.200 habitantes, e lá sempre foi cidade de garimpo de diamante. E minha avó tinha uma fazenda, ela foi vendida há 10 anos atrás, e nessa fazenda passa um rio muito grande chamado Rio Indaiá. E lá foi garimpo de diamante desde a época da colonização. Então, se você pegar a cidade que meu pai veio, Cedro do Abaeté, as cidades litorâneas, que é Quartel-Geral, que é São Gotardo, elas têm histórias de Tiradentes, garimpo de diamante, histórias interessantíssimas que eu não vou nem aprofundar agora. A pessoa que tiver interesse, ela pesquisa. Dizem que até que a cabeça do Tiradentes, né, Joaquim José da Silva Xavier, dizem que a cabeça dele está enterrada em um quartel-geral, que é a cidade vizinha desse Cedro do Abaeté. Que legal. E o seguinte, nesse Rio Indaiá, meu tio com 15 anos, em 1969, ele garimpou com outro irmão mais velho, ele encontrou 172 pedras de diamante. Vou repetir, hein? 172, quase 200 pedras de diamante. Assim, a gente fala assim, parece uma coisa muito grande, né? Meu tio fala que foram 172 pedras, mas o diamante ruim. Aham. Mas mesmo assim não foi muita grana. Muita Então coisa. assim, ele com 15 anos andava o que é hoje de Hilux. Imagina com 15 anos, né? E isso minha avó comprou casa em Belo Horizonte, aí e foi. Minas Gerais, no geral, assim, são muitas cidades históricas mesmo, né, Bruno? E o nome Minas Gerais não é por outro motivo, né? Porque realmente tinha uma concentração muito grande, né, de minérios no geral, né? Não só diamante, ouro, teve a corrida do ouro também. Então, assim, é uma região muito marcada por isso também, né? Por essa questão. Mas assim, de vez você tem parente lá ainda? De vez em quando você Não, vai? no Cedro do Abaeté não, né? Aham. Tenho em Belo Horizonte e meu tio tem o irmão mais novo do meu pai tem uma fazenda ali próximo, Aham. mas não era no Cedro do Abaeté. Aqui foi para cada lá, cidade muito pequena e tal, esparramou e tinha a fazenda da minha avó que meu outro tio morava lá, era dele, né? Aham. Ele comprou a terra, mas só porque ele faleceu, aí os filhos não quiseram e venderam a propriedade há 10 anos, em 2014. Uhum. Mas até então, meu tio morava lá na fazenda, que foi o garimpo, foi o início de toda essa história que eu contei aí. E eu tenho muita vontade de ir lá conhecer, sabe? Porque assim, eu não conheço as cidades, as regiões lá onde meu pai é, nasceu, onde ele cresceu. Meus avós também, no caso, meu avô paterno também teve fazenda lá no Governador Valadares, tá? Mas assim, eu não conheço. O único lugar de Minas que eu conheço é Uberlândia, que é aqui mais pertinho, né? Mas assim, eu O tenho. Uberlândia aqui não é mais interior não, você vai lá, tem bem cara de cidade, Não, né? tem demais e bem evoluída mesmo. Mas assim, é um estado que eu tenho um carinho também muito grande, tenho vontade muito de conhecer, tá? E a sua mãe? Aí sua mãe. Pois é, a história da minha mãe. Então, minha mãe é filha de imigrantes, né, de família portuguesa. Inclusive, minha avó é viva até hoje, está com 92 anos e levou um tombo hoje, quase quebrou o nariz. E é o seguinte, ela veio de Portugal, minha bisavó, meu bisavô, minha avó e os dois irmãos dela Aham. vieram para o Rio de Janeiro e minha avó conta que naquela época vinha portugueses para o Brasil da mesma maneira como hoje vão brasileiros para Portugal, para a Europa. Uhum. E então, minha avó veio e meu avô veio depois, eles não se conheciam, né? Se conheceram no Rio de Janeiro. Meu avô veio por um acaso de uma conhecida que ele tinha em Portugal, mudou para o Rio de Janeiro, que o Brasil era muito bom, muito bom, muito bom, e ele veio. E lá acabaram que eles não se deram certo e meu avô conheceu a minha avó no Rio de Janeiro. O interessante do fato é o seguinte, a minha avó foi vizinha de um personagem ícone da música brasileira. Ah, Nem imagino. E se falar aqui, a Goianada não vai conhecer. Porque não faz parte do cancioneiro sertanejo, né? A minha avó morou 26 anos na Lapa. Ela foi vizinha de um músico chamado Pixinguinha. Quem conhecer aí, eu já ouvi falar. Já ouvi falar, mas. Alfredo, alguma coisa o nome dele. Então minha avó foi vizinha do Pixinguinha, morou 26 anos na Lapa. Minha mãe nasceu na Barra da Tijuca, que hoje é a Barra da Tijuca, mas naquela época não era, né? Aham. E aí de lá vinha para Brasília. Aí é outra história. Já a origem é Essa essa. história é longa. Mas é em Trindade. Aí enquanto vamos pular, evoluir um pouquinho, né? Aí vieram para Trindade, você é muito novo, e tal. Mas você deve lembrar do seu pai contar como é que foi o início aqui em Trindade,
Seu pai chegou, já montou algo, já, ou foi trabalhar para alguém? Como é que foi esse início aqui em Trindade? Você lembra? Não, Assim, desse comentar? lembro, eu vim para Trindade, tinha 7 anos de idade. Eu vim no dia 24 de janeiro de 93. Meu pai ele tinha uma representação de cosméticos, né? E ele trabalhava muito aqui na região. E ele, numa dessas vindas aqui, ele viu uma casa aqui em Trindade e comprou, que é justamente a casa que ele mora até hoje, né? Aham. Teve aquela oportunidade, viu, comprou. A casa ficou fechada há um ano. E aí ele, sempre trabalhando muito aqui e tal, vamos mudar para Trindade. Até porque o custo de vida em Brasília é muito alto, né? E ele já tinha essa percepção de sair desse custo alto para dar uma guinada na vida. Aham. E assim ele veio para Trindade. E nós mudamos para cá e desde sempre trabalhou com representação, montou um comércio para ajudar nas despesas de casa, né? E acaba que nessas idas e vindas ele trabalhou com produto de panificação e veio a oportunidade dele fabricar. Porque ele trabalhava ele tinha a representação de uma linha de panificação de um italiano que produzia lá em Brasília. E acabou que ele faliu, não queria mais mexer com aquilo, já estava de idade. E aí meu pai pegou o projeto e tocou. Só que Deu sequência. deu sequência, só que ele trouxe para cá, né? E no que ele trouxe para cá foi desde o CNPJ é 1999, mas a produção começou em 2001, então tem 23 anos. De CNPJ. CNPJ tem um pouquinho. tem 25, né? Uhum. Mas de produção 23. Então a partir de lá eu tinha o quê? 15 anos de idade, a partir de lá que eu vivenciei a realidade de uma indústria desde o início. E 15 anos você já entendia bem, já tinha uma noção boa, já tinha né? uma noção. Então, assim, eu desde muito novo via a questão industrial crescendo, né? Uma indústria pequena desde o início ali, surgindo e crescendo, investindo nos problemas, nas dificuldades, a realidade de uma indústria, né? Uhum. Eu não cheguei numa indústria já montada. Eu vi ali desde o primeiro dia que compra a máquina ou que dá uma fiscalização repentina, isso tudo eu vivenciei numa indústria pequena, né? E engraçado você falando isso, eu mudei para Trindade em 97, né? Depois de mim ainda. Depois de você. A gente morava no Pará, eu acho que eu já Parauapebas. Parauapebas, você lembra, você tem a memória boa, Eu né? tenho a memória boa, datas e números é comigo mesmo. E a gente veio na época em 97 e eu estudava ali próximo de vocês também, estudava no Padre Pelágio na época, né? E aí quando foi mais ou menos 98, que a gente morava aqui na Rua da Constituição, que bem próximo aqui do colégio mesmo. Quando foi mais ou menos 98 que a gente comprou a residência lá na Duque de Caxias, que aí na verdade a gente começou a andar mais para aquele lado, né? Porque andava mais só para cá. E aí eu lembro, assim, mesmo criança, eu lembro de voltar da escola, passando lá perto, seu pai já tinha um comércio, né? Já tinha um comércio lá, vendia doces, balinha, vendia os trem tudo lá, né? E aí devagarzinho, assim, entre aspas, foi entrando, né, nessa parte também de panificação e tal, e eu lembro muito disso também. Aí depois a gente vai aprofundando nisso aqui junto, aí vai surgindo as outras questões, né? Porque no início era muita parte de panificação. Depois eu sei que você vai poder falar isso com mais propriedade, ver a questão do refresco, né? Que eu acho que foi um dos grandes divisores de água lá também, né? Quando vocês começaram a produzir a parte de refresco. Refresco foi 2007. 2007. Então já tinha quase um pouco mais de 10 anos. 6 anos de produção, veio a linha de... Interessante que o refresco surgiu de uma maneira inesperada. Porque a gente... Imagina, a gente vê na faculdade aquela coisa de plano de negócio, projeto, tá, aquela coisa, mas na prática, nossa, não acontece dessa forma. A realidade aqui, ela é muito diferente. Meu pai estava em Belo Horizonte atendendo um cliente, que até hoje é cliente nosso, e ele, por acaso, comentou onde que encontrava o refresco assim e tal, porque estava vendendo muito. E ele sugeriu, Orlando é meu pai, né? Por que você não produz esse refresco? Está vendendo demais. Produto em pó, né? Produto em pó já é a linha que a gente tem maquinário, legislação aprovada para isso. Uhum. E ele veio com aquela ideia na cabeça, começou a mexer, foi mexendo, viu que dava certo e tá lá. Tá lá, né? Tá lá quase 20 anos produzindo e vendendo. Agora a gente está fazendo ele zero açúcar, né? Zero açúcar e com baixo teor de açúcar. Bruno, Agora, mas assim, pegando essa ideia do refresco, vamos lá.
Quando eu era criança, cara, bem assim, 10 anos, 11 anos no máximo, era muito aquela ideia do kisuke. Você lembra do kisuke? Pequenininho, era 10 centavos. Eu 10 lembro de 10 centavos. centavos. Rapaz, no mês já bateu os 30. 10 centavos, esse inteiro. Tem tempo aí, você comprava picolé por 25 centavos. Né? Hoje, até os meninos, a gente chegava no pai e falava assim: pai, me dá 50 centavos, pai, me dá R$ 1. Hoje os filhos, pai, me dá R$ 50. Hoje no real não vai nada. Não faz nada. Mas assim, o que eu quero dizer? O Kisukin, né, aquele modelo era bem pequenininho, bem, eu acho que humildemente falando, porque eu não tenho conhecimento, né? Eu acho que era bem trabalhado na parte química, porque como é que pode um trem daquele tamanhozinho render 2 litros? Render 2 litros, né? E aí houve uma mudança no mercado com relação ao refresco em pó, porque veio a pegada do refresco já adoçado, uma embalagem com uma quantidade maior, tal. Como é que foi? Você já falou assim que teve a indicação de um amigo, mas como é que foi entender esse mercado lá no início? Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. Tem informações que eu não sei te passar detalhada, porque como eu não estava constantemente ali na cabeça do meu pai, não tem. Então muita coisa ele pensou, resolveu, comparou na cabeça dele, mas não verbalizou. E mesmo se verbalizou, eu não estava lá que nem uma babá 24 horas por dia, né? Sim, sim. Então tem alguns detalhes que eu não sei te afirmar, eu não sei te dizer como que ele movimentou e tal. Eu sei que o negócio deu certo. Eu lembro de um detalhe que quando ele foi fazer o refresco, todos os refrescos que tinham de 2 litros era um saquinho deitado na gôndola, né? Sim, Um travesseirinho. E ele bateu o pé que ele queria fazer o dele de maneira que ficasse em pé. Que o cliente passasse na gôndola e visse o produto em pé, né? Com a logomarca e tal, aquela sugestão visual. E a empresa de marketing, olha para você ter uma ideia, bateu o pé que não dava certo, não é assim, e fazia aquelas citações malucas lá do pai do não sei da onde, lá, referência de rádio, Harvard. Esse pessoal de marketing tem muito isso, né? Eles trabalham muito com conceito, com referência maluca, assim, tá bom. E meu pai, eu quero desse jeito aqui. E chegou o ponto, ele falou pro rapaz lá, eu quase citei o nome aqui, não vou falar. Chegou e falou assim: ô fulano, eu quero desse jeito aqui. Você pode fazer? Se você não puder fazer, me fala, que eu vou procurar outra empresa. Mas eu quero dessa forma, pode ser? Ele simplesmente falou: sim, senhor, vamos fazer assim. Mas e se der errado? Meu pai complementou: é da responsabilidade minha. Você não ficar preocupado, não, que eu sei o que eu tô querendo. E assim foi, tá dando certo. Tem quase 20 anos. Então, vou entrar nessa linha também, porque assim, na época começou essa pegada do refresco em pó e você, coberto de razão, citou muito bem aí, realmente era deitado. Um dos líderes de mercado na região aqui, vou falar, Saborelli, né? E vou falar por mim como consumidor agora, como consumidor. O que marcou? Eu acho que a sacada do seu pai foi perfeita e já serve de dica para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. A gente precisa inovar. Os refrescos em pó realmente era deitado. A embalagem do principal concorrente, ou o que vendia mais, era uma embalagem feia pra caralho. Branca leitosa, igual saquinho de leite. Isso, feia. Desculpa aí, pessoal, se vocês chegaram fez, mas a embalagem era horrível. Era a embalagem da época, era a embalagem seguinte, branca, leitosa, e ela tem um limite de cores, né? E meu pai veio com a ideia de fazer um negócio melhor e tal, ele usou uma outra embalagem laminada, justamente. Uma opção de cores mais abrangente. Justamente. Então, se a embalagem branca leitosa usava no máximo 4 cores, eu não lembro detalhes, né? Essa laminada usava 8, 10 cores. Né? Justamente. E aí tem essa pegada, essa visão primeiro dele lá de inovar, trazendo, investindo, porque com certeza essa embalagem era mais cara, com certeza. Né? E aí o que acontece? Essa embalagem tradicional que o pessoal usava, gente, se você pensar isso em gôndola, você põe na gôndola, começa ali a poeira, a embalagem vai amarelando. Né? E o próprio refresco também, porque querendo ou não, ele solta um pozinho ali também. E a embalagem, com o passar do tempo, quanto mais tempo passando, ela vai ficando um pouco mais feia. E aí vem com essa proposta de uma embalagem laminada, uma embalagem
não é porque está na sua frente, não, mas realmente top, eu acho, do mercado na época, foi a melhor, né, o melhor produto no sentido de embalagem. E aí vem uma sacada, talvez ele fez isso até sem perceber, né, tal. Não, as coisas simplesmente ele ouviu a dica, estava atento no mercado, né, que está todo Aham, dia, ouviu a dica, movimentou, analisou vários fatores, né, e viu que era viável, poderia dar certo. Mas a garantia de dar certo mesmo, ela veio com o passar dos anos. E esse passar dos anos, com certeza, foi muito trabalho, muitas dificuldades, e assim, lutando sempre, né, trabalhando para se manter. é, Hoje, obviamente, é menos difícil, porque você vai se solidificando. Mas ainda sim tem ainda as tem um lutas, desafio, ainda tem os desafios um a desafio. sustentar, né? Nessa linha da embalagem, assim, porque quando você pensa num produto de qualidade, se você pegar um produto com embalagem boa, né, bem acabado, a- intimamente, assim, mesmo que inconscientemente, você vai pensar que o que está ali dentro é bom também, né? Se você pega, Espera que sim. espera-se que sim, né? Agora é óbvio que se não for também, cria uma imagem ruim, mas o produto era bom, fez uma embalagem boa, casou perfeitamente. Então, você que está aí em casa, infelizmente, o mercado, seja que segmento que for, essa questão da aparência ela vai contar demais. Então você tem que investir numa boa embalagem também do seu produto, né? Isso vai fazer diferença. Óbvio que só a embalagem não vai ter sucesso. O produto tem que ser bom também, a distribuição tem que ser boa, né? A precificação tem que ser boa, é um conjunto de fatores. Mas, Bruno, o refresco, para vocês, foi o primeiro produto que realmente assim trouxe um impacto no sentido de vendas, de Não, volume ou não? não, a gente já tinha uma linha de panificação, tem até hoje, né? Aham. A linha de panificação que, inclusive, ela ainda tem um volume de vendas Maior. maior que o refresco. O refresco simplesmente ele deu uma propulsão, né? Que bacana. Até hoje dá, claro, mas não foi o divisor de águas, não. Não. Ele é secundário. Até hoje ele ainda Hoje qual que é o principal produto da linha de melhorador de vocês? farinha. Melhorado É, de farinha. melhorador de farinha, fermento para bolo, creme confeiteiro. São esses aí, são os principais, né? Até para o pessoal entender assim, um pouco mais. Hoje o foco de vocês é distribuição mesmo, o distribuidor, É, distribuidor. o comerciante final, como que é um pouco dessa Não, logística? é que o nosso foco é o distribuidor, né? Porque Uhum. nós não temos estrutura para fazer logística de varejo. A logística de varejo é o padeiro ir lá comprar e você entregar, ou ele ir lá retirar. É uma dinâmica diferente. Então, nós não temos essa estrutura e também não é o nosso foco. Então, Uhum. nossos clientes são distribuidores que compram e atendem diretamente o consumidor do produto. Que o produto que nós vendemos lá, tirando o refresco, não é um produto que você compra na sua casa. É um produto que a panificadora vai comprar, a confeitaria vai comprar, né? Ele serve como matéria-prima para Isso, esses. nós produzimos matéria-prima para ser matéria-prima de um outro produto. Sim. Top, top. Mas além desse, né, a gente já citou essa linha mais voltada para panificação, tem a questão do refresco, e aí vocês foram trazendo outros produtos também, né? Por exemplo, o energético, teve uma época do energético, eu não sei se ainda produz, Não, a parte de ketchup, essa aí está ainda ativa está ainda. ainda? É. Conta um pouquinho sobre essas O outras. energético foi interessante porque as pessoas muitas vezes pensam que fulano tem estrutura, fulano tem conhecimento, mas ele também erra. E ele, quando tem estrutura, tem tamanho, o erro dele é proporcional ao tamanho. Então, se você é pequeno e fez um projeto de um produto novo e deu errado, digamos que o seu prejuízo é X. O cara que é grande, que ele vai fazer um projeto novo, se der certo, ok. Se não der certo, der errado, o prejuízo dele é 10x, é de acordo com a estrutura dele. Entendeu? O energético foi o produto que nós fizemos, mas como é uma linha líquida, a legislação é outra, então nós não temos a estrutura e alvará essas coisas para produzir. Então nós produzimos numa empresa terceirizada. A gente levava toda a matéria-prima, embalagem para São Luís de Montes Belos, alugava uma indústria de refrigerante, que tem todo o equipamento, a legislação, Uhum. produzia lá, carregava e trazia novamente. Para você ver, a dinâmica É outra, né? é outra, o custo disso daí.
um produto de excelente qualidade. Só porque houve uma alteração, logo um tempo depois, houve uma alteração da alíquota de imposto, de instituição tributária. E aí teve mais alguns detalhes, eu não me recordo agora, e encerramos o projeto. Isso foi em 2011, tem 13 anos. Depois disso daí veio o que a gente está fazendo agora, a linha de molho, né? Ketchup, maionese, molho de pimenta. Ela deve ter deixa eu pensar aqui. Eu sou bom de data, mas eu não gravo tudo. Deve ter uns 5 anos. A estrutura vem montando há mais tempo, mas que por estar na linha, não sei. Aí essa produção já é lá mesmo. Ela já é lá mesmo. É uma outra unidade, né? Aham. Já não é na mesma unidade que se faz o produto em pó, de panificação, o refresco em pó. Já é uma outra. Mas não é terceirizado como era. Não, a própria, é uma outra unidade, inclusive do outro lado da rua, né? Aham. Mas é outra unidade, é outra estrutura, é outro maquinário, é outra legislação, é outra totalmente diferente da matriz, que é para produto em pó. Essa parte, Bruno, de desenvolver novos produtos, né, ela é muito importante para toda a indústria também. Como você falou, a gente não acerta tudo. Você que está nos assistindo, que às vezes tem vontade de ter seu negócio, ou que tenha consciência disso, a gente não vai acertar tudo, uma hora vai errar, isso é normal, natural do processo. A gente já trouxe várias pessoas aqui. Até mesmo assim, que o pior do errado é o quê? O quebrar. Então já teve pessoas que a gente já trouxe aqui que já quebrou uma vez, duas vezes. Cara, bom é se a gente conseguisse, né, aprender, chegar lá na linha de chegada sem cair, sem cometer erros. Mas o mais importante é, se errou, cara, levanta, sacode a poeira e vamos para cima de novo. Faz parte do processo. Isso daí. E a questão dos produtos, eu penso que não é muito diferente. Quem está na indústria, eu acho muito bacana a oportunidade da gente trazer o Bruno, porque assim, de indústria, de fato, eu não tenho um conhecimento muito bacana. Então, vai ser uma oportunidade também de eu aprender e de você de casa aprender um pouco com a realidade deles. Mas eu imagino, Bruno, que desenvolver produtos também para a indústria ela é muito importante. E como você falou, às vezes um dá certo, outro não dá certo. Esse processo de ver o mercado, de desenvolver o produto, você participa também? Como que é esse estudo? Fala assim, ó, gente, vamos caminhar por aqui, vamos caminhar por ali. Como que é esse processo lá hoje? Esse processo é totalmente contrário ao que se aprende na faculdade. Eu fiz um curso de administração de empresas, fiz na Alfa e fiz na Católica, e por final abandonei o curso porque no meu pensamento, desde 2005 e até o momento, aquilo não se aplica na realidade. É impraticável aquela teoria. Se tiver algum detalhe ou outro, tomara que eu esteja enganado, né? Tomara que os professores de administração me ensinem muita coisa que eu quero aprender. Mas até então isso não aconteceu. Essa percepção de mercado, ela é muito, eu até acredito que ela é um pouco talento do empreendedor. Porque da mesma maneira que tem uma pessoa que ela tem uma habilidade musical, uma pessoa que tem uma habilidade, sei lá, de eloquência, uma habilidade política, as pessoas têm habilidades, inúmeras habilidades diferentes, cada um com a sua, né? Sim, E às vezes a pessoa tem várias, um pouquinho de cada e tal, ela vai aperfeiçoando, vai aplicando, não sei. Eu acredito que essa percepção de mercado tem muito a ver com o feeling do empreendedor. Ele está no mercado, vem muitas informações na mesa dele, ele ouve muitas informações, muitas ideias, muitas coisas, e aí ele vai percebendo, ó, isso aqui eu acho que é tal, fulano fez, não sei quem lá me disse que dava certo, falou tal. Aí você vai testando e vai experimentando aquilo lá até chegar nas vias de fato, até chegar no, no empreendimento acontecendo, né, de fato. sim, sim. Mas nunca, jamais, em momento algum, isso é um processo fácil, rápido, simples, não é. Toda essa dinâmica, ela é um processo que ela pode culminar no erro ou no acerto. Grande maioria das vezes, ela finda no erro. Porque quando existem inúmeros detalhes que a pessoa não faz ideia, ela só vai ter ideia do que é na hora que ela estiver lá no meio. E quando ela está lá no meio, não adianta ela falar assim, agora eu não vou mexer com isso. Ela está na metade do caminho. Ela voltar é o mesmo trabalho dela terminar de chegar, entendeu?
Então, obviamente tem muitos erros e a chance de acertar, ela nunca é grande. A não ser que a pessoa seja muito ligada no mercado, tá dinâmico, tá atento, sei Aham. lá. Às vezes também não garante, né? Não, Não garante. na verdade, não há certeza de nada, Não há né? certeza de nada, a certeza tem da morte, né? Só não sabe o dia, né, Só Bruno? não sabe. Eu costumo dizer que quando a gente nasce com uma senha na mão, igual senha de banco. E aí, meu amigo, chamou lá no painel, seu número lá, você confirma no papelzinho. Não, agora não, só amanhã, deixa para amanhã, não Rapaz, tem jeito. pode chorar porque não tem volta, não. Bruno, eu queria tocar no outro assunto, cara, assim, outros amigos também, às vezes, que tentam se aventurar nessa parte de indústria e tal, eu sempre vejo o pessoal falando muito sobre a questão da dificuldade no sentido de equipamento. Equipamentos são muito caros, tudo é muito difícil, qualquer coisinha não é, né, R$ 1.000, é 100 mil, é 200 mil. Queria que você falasse um pouco sobre essa dificuldade, porque vamos desenvolver um produto. Tá, primeira coisa, você tem um equipamento, né, envasadora, sei lá, eu nem sei os nomes técnicos. Queria que você falasse um pouco sobre essa dificuldade. Fala assim, cara, eu vou até dar um exemplo de um conhecido meu, tem uma indústria de produtos de limpeza. Então vamos supor, vou montar agora uma indústria de produto de detergente. Cara, aí já vem o químico, né? Já vem a questão a parte da legislação, né? De um Legislação. responsável para assinar por isso e tal. Mas enfim, queria que você falasse um pouco sobre essa dificuldade de equipamentos, realmente se é difícil, primeiro achar fornecedor, se são muito caros, como é que funciona isso? Eu, com a minha vivência de indústria, que a gente está falando aqui agora, eu aconselho que qualquer projeto de produção, linha de indústria, linha de produção, aconselho a pessoa fazer duas coisas. Primeiro, bancada. Ela não precisa sonhar com maquinário, produção. Isso é sonho que muitas das vezes a pessoa se esforça muito para chegar lá e quando chega ela se torna um pesadelo. Então eu aconselho, a pessoa que quer fazer esse detergente, ela faça no caldeirão de alumínio, uma colher de pau e um fogão. Não sei nem se vai no fogo, De né? certa forma artesanal mesmo. Artesanal, fazer na mão para a pessoa entender o processo, ver Aham. os problemas que ali acontecem. Porque a pessoa fala assim, mas você fazendo na mão, no fogão da sua casa, ok. O fogão da sua casa você faz um caldeirão de 20 litros. Na hora que você acertar o produto, que eu imagino que não é tarefa fácil, né? Não é de fato. Não sei se detergente é fácil. Uhum. Então, pega um Então exemplo você tem 20 aleatório. litros ali um dia, certo? Você tem 20 litros para vender, chefe. E amanhã, se você fizer 20 litros, é mais 20 litros para vender, que não é porque você vendeu ontem. É 20 litros que você tem que vender para outra. Aquele de ontem já comprou, ele não consumiu ainda. Então a pessoa sonha com coisa grande, que máquina, produção, mas acaba se tornando um pesadelo por falta desse conhecimento. Então a pessoa quer, digamos, geladinho, picolé, sorvete, sei lá. Em qualquer situação. Eu imagino que no geral isso seja aplicável, né? Comece em casa, no fogão, no caldeirão, é 10 litros, é 15 litros, é 20 litros. Ali de cara você vai demandar um freezer, uma geladeira, ou um pallet para guardar matéria-prima. Já começa uma dinâmica de indústria para você ter uma noção do que você vai gastar, você fazer ali, ver o que acontece, o produto não pode esperar, o produto tem ponto, tem aquela coisa toda que você, se você não for da área, você não sabe, né? E ali você vai experimentar, depois você acertar essa parte de pilotar o fogão, você vai experimentar a realidade na rua, da venda. Seu produto é top, mas ele tem um rótulo feio. Seu produto é top, mas tem um preço fora. Fora da Seu produto é realidade. top, mas você quer vender para o mercado que vai revender, que a margem não dá lucro e ninguém vai comprar. Você tem um produto top, mas você descobre que ele precisa ficar menos, sei lá, mais barato, ele precisa ser mais, precisa dar mais espuma, não sei. É o que você vai aprender na prática. E isso, de fato, você não vai aprender no curso de administração de empresas. E também não vai aprender no curso de engenharia de alimentos, tá?
como eu falo do ramo de indústria de alimentos, eu vou te afirmar isso. Minha mãe é engenheira de alimentos, e lá você vê muita coisa, mas essa dinâmica que eu estou passando do fogão, da venda, você experimentar a coisa numa proporção menor, a É coisa faculdade do não dia a vai te dia. ensinar. Eu costumo dizer assim que você ter o conhecimento teórico, ele dá uma base, mas ele sozinho não resolve. Se você não tiver a prática, o dia a dia ali não resolve mesmo, né? E a prática sozinho dá certo? Dá certo, só que talvez você vai quebrar um pouco mais de cabeça também se você não tiver a parte teórica para dar um apoio, né? Dar uma somada. E quando a gente fala na parte de indústria de alimentos, você tem que atentar também na parte da legislação, né? Então, não é qualquer produto, mas alguns produtos, salvo raras exceções, ele precisa de um engenheiro para assinar, um responsável técnico para assinar por aquilo dali. Existem algumas linhas de produtos que saem, por exemplo, que eu sei, se eu estiver errado, Bruno, se você souber mais, você me corrige, alguém quiser deixar nos comentários aí, pode ficar à vontade. Por exemplo, a parte de condimentos, eu sei para você manipular, embalar tal, não precisa de um responsável técnico. Ah, precisa, tem que assinar, tem. Não, eu falo assim, ó, condimento que eu falo pimenta do reino, corã, coloral, esses daí parece que tem uma legislação que libera. Parece, não estou afirmando. Mas a questão é, se você for mexer com qualquer coisa que seja, você precisa entender todo esse contexto. Já imaginou? Você vai lá, não, vou fazer detergente. Meto o detergente, faço o detergente, peguei uma receita na internet, coloquei para vender, daqui a pouco vem uns nomes, CREA toma seu detergente, ou o pior das hipóteses, vamos supor que alguém usa esse detergente, dá ali uma alergia, dá um problema e tal, e aí você vai ter todo um transtorno. Por quê? Porque você não pensou, não preocupou com as etapas, né? De correr atrás da parte das leis, né? De entender o que você precisa, licença, alvará de funcionamento, toda essa questão. Principalmente nós brasileiros, que a gente tem mania de querer fazer de qualquer jeito, o jeitinho brasileiro, né? E não é assim, gente. Principalmente se você estiver pensando aí para a área de alimentos, tem que ter um cuidado. E um cuidado também, eu já tive a oportunidade de visitar eles lá, conheço um pouquinho, já tem até tempo, não estou precisando ir lá de Muito. novo, viu? Mas assim, eu posso falar, tenho certeza que não mudou, extremamente organizado. A parte de depósito, de mantimento, suprimentos, extremamente organizado. E isso, independente se você vai fazer de forma artesanal ou em escala industrial, isso é muito importante. Manter o seu ambiente, o seu depósito organizado, limpo, né? Cara, é a qualidade, é o que a gente falou da qualidade do produto, né? Só tem como ter qualidade se você ter esse controle total aí desses processos, tá? E eu falo isso porque, vou dar um exemplo, esse final de semana retrasado, Bruno, a gente levei minhas meninas no shopping e elas queriam comer um hambúrguer dessas marcas tradicionais, eu não vou citar o nome, cuidado. Não trabalhamos com nome. Gente, mas assim, comendo hambúrguer lá, já tava quase terminando, minha menina. Quando tava no finalzinho, eu olho pro pão, tá lá um bolorado. Manda voltar, aperta na chapa quente e faz de conta que não viu. Gente, é uma marca grande, famosa. Então, assim, cara, é um erro grotesco no processo de fabricação, né? E olha que, teoricamente, seria algo simples de ver, né? Então, assim, é algo perigoso, algo bem perigoso para a questão de saúde pública. Então, produção, vendas, não importa, cara, tenha cuidado com o seu produto, com o que você está vendendo, oferecendo para o seu cliente aí, isso vai mudar o jogo. Senão vai ser só mais um no mercado, né? Apesar de que, opinião pessoal minha, isso é o tipo da situação que é muito provável acontecer. Vamos falar aí, um pão morfado, né? Na própria casa da gente acontece de ter um pão morfado e trabalhamos com gente a todo instante, em todas as áreas, né? Somos falíveis. Sim, sim, Então eu vejo assim, eu acredito que isso uma hora ou outra vai acontecer. sim. Indiferente do tamanho, se é McDonald's, se é, sei lá, vai acontecer. Talvez a gente não vai ver, né? É, Imagina aqueles restaurantes por detrás
da parede que tem a cozinha, o que que não acontece lá que eles resolvem por lá mesmo, né? Por lá mesmo. Uma perninha de barata, tira e pronto, ninguém viu, né? Sim, pode acontecer, mas não deve acontecer, né, Bruno? Não deveria, né? O que Mas eu, uma hora ou outra a gente entende que. Até porque, até vou tocar nesse assunto contigo, um próprio próximo aspecto que eu quero abordar, são pessoas. Uma hora ou outra, e às vezes tá na muvuca ali, tem 50 pessoas aguardando, cara, não vamos olhar nada, né? Mas de fato, assim. Mostra algum tipo de falha, ou seja, no processo de armazenagem, no processo ali daquela rotina do primeiro que entra, o primeiro que sai, talvez esse produto, esse pacote de pão ficou um pouco escondido, enfim, alguma coisa falhou no processo. E a gente tem que ter esse cuidado, né? Independente do produto que você for fazer aí. Mas indo para esse lado, Bruno, já que a gente está falando de pessoas, dessa dificuldade, como é que é lidar com pessoas lá na indústria, cara? Para vocês é mais tranquilo do que no comércio? Como que é essa questão lá? A mão nunca. de obra. Mão de obra é a mesma que todo mundo reclama, horrível. E hoje em dia, eu até acho que isso daí entra numa outra área, né? Percebo que hoje em dia as pessoas trabalham focadas com um pensamento direcionado na renda financeira. Claro, todo mundo tem suas despesas, todo mundo tem conta a pagar e precisa ganhar mais um pouco. Mas eu levo um estilo de vida simples. E o meu trabalho, para mim, ele não é dinheiro. O trabalho, ele é um mecanismo de transformação, de reflexão. Eu até acredito que isso daí é um gancho para questões espirituais, questões filosóficas de cada pessoa, né? Então, na indústria, de fato, é muito difícil você encontrar mão de obra, porque a pessoa vai lá, eu acho que ela vai trabalhar porque ela não tem outra opção, senão ela morre de fome. É ruim de falar isso, mas a gente não está aqui para falar bonito, para agradar, não é? Está aqui para falar, bater um papo sincero. Então as pessoas vão trabalhar com aquela carga pesada. Ah, que bosta, segunda-feira, glória, hoje é sexta. E eu trabalho todos os dias. Inclusive hoje é o primeiro dia de férias coletiva lá da empresa. Eu estou trabalhando, estou com o uniforme da empresa. Não estou trabalhando lá dentro, que lá está fechado. Eu estou trabalhando lá em casa na minha área, que é informática, né? Mas é porque eu tenho a visão do meu trabalho não como financeiro, ganhar dinheiro, ficar rico, esse modo americano, né? Esse modo americanizado de viver, dinheiro, viagem, carro. Não, o meu trabalho, para mim, Bruno, ele é um mecanismo de transformação, de dedicação, de reflexão. O, vou deixar uma frase interessante que se cabe nisso que eu estou falando aqui agora. Eu sou muito receptivo às mensagens do médium Chico Xavier, né? E ele tem uma mensagem psicografada, imagino, não sei de quem, que diz assim, em poucas palavras, né? Ela é um pouco mais elaborada, só porque eu só lembro uma parte dela que diz assim, que a ociosidade é um abismo, certo? Olha só que interessante, a ociosidade é um abismo. Então, eu penso que quanto mais ocupado, produtivo eu estiver, indiferente do dinheiro, mais longe eu estarei do abismo. E esse abismo, ele se manifesta de diversas formas, em alcoolismo, em insatisfação. Olha só, a gente fala assim, em drogas, alcoolismo, cara, tem um abismo maior do que a insatisfação. Você levantar e trabalhar obrigado, você está insatisfeito, você não tem um propósito, está ali amarrado, sem objetivo, está lá por estar. Isso é um abismo. Então eu tenho meu trabalho com esse propósito de transformação, de reflexão. Acredito que a partir do momento que isso fizer parte da mentalidade das pessoas, a mão de obra com certeza ela vai melhorar todos os aspectos. Na indústria, né, que eu estou lá todos os dias vivenciando isso, no varejo, né, que a pessoa vai atender, ela tá de bem. Ela tem os problemas dela como todo mundo, mas ela está de bem. Ela está lá não para ficar rica, não para pensando em números financeiros. Então, eu penso que a partir do momento que isso fizer parte da filosofia de vida de cada um, a mão de obra vai melhorar. Na indústria, no varejo, sei lá, na clínica do médico,
imagino que isso aconteça com muitas pessoas de várias áreas, né? Mas até então, infelizmente, É a realidade dura, né? é uma realidade dura. As pessoas elas têm o trabalho como um castigo, como um fardo. E aí acaba que lá na indústria que eu vivencio, onde eu alguma. Então deu para perceber que não é diferente lá com ele, não, viu, pessoal? A gente já teve vários aqui também, comerciantes, todo mundo reclama dessa questão. Inclusive, assim, até uma dor que eu puxei para mim, né? Falar assim, cara, então como que a gente vai fazer para mudar esse cenário? Se precisa haver uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento, vamos ser honestos, isso precisa ser ensinado. Alguém vai ter que ensinar isso para essas pessoas, né? Seja na escola, seja no convívio social, alguém vai ter que ensinar isso. E aí eu acho que a gente começa a chegar no problema, porque a gente não vê ninguém fazendo isso, não vê ninguém falando isso, ninguém trabalhando isso, inclusive dentro dos próprios lares, os próprios pais com seus filhos, não há uma educação nesse sentido, né, também. Queria que você somasse comigo, como mudar, cara, porque precisa sim, concordo com você plenamente, haver essa mudança de comportamento, de pensamento, de postura, não entender o trabalho como só um chicote. A gente, infelizmente, vê isso até na faculdade, cara. Teve um episódio na faculdade, estudando né, essas matérias, tipo sociologia, essas coisas assim, Essa né? matéria que é um saco. Eu vou lá contar Eu não posso falar não, porque eu estudo filosofia, eu leio, eu não estudo não, eu não sou filósofo, eu leio sobre filosofia desde muito antes de entrar na faculdade. E é um assunto que a maioria acha um saco, eu já não acho, né? Eu Mas gosto. sociologia eu particularmente acho um saco. Aí eu dei contar o lado da mais-valia, né? Tipo assim, vou dar um exemplo. O cara. Emily Durkheim, É, estudou Emily Durkheim. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Ele fala assim, ó. O cara pedreiro ajudou a construir, vou pegar o exemplo de uma faculdade. Aí, o que que acontece? Segundo essa ótica deles, esse cara deveria ter acesso à faculdade, porque ele ajudou a construir aquela faculdade, né? Ah, construir fisicamente. Fisicamente, tá? Mas ele esquece que ele recebeu algo para poder, né? Ele não foi ele que construiu, no sentido, não foi ele que pôs o investimento, tal. Ele recebeu, foi uma troca de hora trabalhada por um certo valor, justo ou não, não vou entrar no mérito disso, mas é isso. Então existe toda uma discussão nesse cenário, mas o fato é, não vejo ninguém trabalhando na essência. Vejo se falar dentro de faculdade assim, cara, trabalho a escravidão não acabou, só mudou de nome, o chicote continua estralando nas costas do povo. E aí cria essa sensação, talvez enraizada ao longo dos anos, de que realmente o trabalho é pesado, de que realmente o trabalho é uma obrigação. Eu vou trabalhar porque eu sou obrigado, não é porque eu gosto, sabe? Talvez por esse motivo, ao longo dos anos, a gente foi enraizando isso na sociedade. E aí o que eu me preocupo, e não sei se você vai conseguir me achar a resposta para isso, é como resolver, como inverter isso, como trabalhar isso futuramente, para que no futuro, quem sabe, a gente possa ter um cenário um pouco melhor. Eu tenho. Nas suas leituras, você já achou alguma resposta para isso, Bruno? Não, na leitura não, porque eu acho que se tivesse explícito, era só falar aqui. Todo mundo ia lá e pesquisava, né? Acho que isso aí a gente vai concluindo através de reflexão, de pensamento, comparação, observação, né? Eu acho que para mudar isso é necessário haver um choque cultural. Penso eu que o ensino clássico, matemática, química, física, geografia, sociologia, não desmerecendo nenhuma ciência de forma alguma, mas penso eu que o ensino clássico está falido. Eu, na minha realidade, até hoje eu não precisei usar a fórmula de Bhaskara. Em momento nenhum da minha vida. Até hoje eu não precisei usar equação de segundo grau, que é x e y. Uhum. Então, assim, não desmerecendo a matemática, eu peguei ela como exemplo, né? Não desmerecendo a matemática, de forma alguma. Eu até estudo matemática, estou com um livro de pré-álgebra lá em casa, porque eu gosto de conhecimento. Mas escuta aqui, eu fiz tanto tempo, o professor buzinou tanto na minha cabeça para aprender aquela bosta lá e eu não uso para nada. E quando, na verdade, assuntos que transformam a nossa existência de dentro para fora,
que eu tive contato depois de adulto, elas são na minha vida um marco. Eu consigo te dizer o que era antes desse contato e depois. Vou citar um exemplo aqui que eu faço a maior propaganda dele. Tem um livro do Augusto Cury chamado Ansiedade. Um livro pequenininho, porém você precisa estudá-lo, não é ler. Ele é um conteúdo um pouco mais complicado, você não vai entender apenas lendo, tem que estudar. Esse livro, ele chegou para mim no dia 16 de setembro de 2014. Eu sei porque todo livro que chega para mim, eu anoto a data e eu tenho muita facilidade em memorizar datas, números, nomes, não sei por quê. Então, enfim, esse livro, como exemplo, eu acho que ele faz parte de uma reforma cultural, porque ele vai trazer conhecimento para cada um a respeito de si próprio. Escuta, quer me falar, me dê um exemplo de algo que mude mais do que você se conhecer, mais do que você compreender e falar assim, isso assim eu fazia por causa daquilo. É você com você mesmo. Então eu acredito que isso sim é conhecimento que transforma, que molda um homem de bem, um homem conhecedor, um homem que caminha, que reflete. Eu acredito que enquanto não houver esse choque cultural, essa mudança de educação clássica, estamos fadados ao fracasso. Porque eu, graças a Deus, eu tive contato com isso. Não sei te dizer... Mas é uma exceção, né? Uma exceção em meio ao fluxo, né? Eu acredito que seja exceção, porque de fato é fora do padrão, né? Só porque eu não sei atribuir isso. São vários fatores. Por exemplo, eu sempre fui de muita leitura. Eu sempre tive muita facilidade de aprender sozinho. O professor fala no quadro, eu estou fora. Eu vou lá para a biblioteca ler. É meu jeito. Tive contato com o material, porque hoje em dia a tecnologia, você entra no aplicativo da Amazon lá, você compra uma pilha de livros, ele chega na porta da sua casa. Então são vários fatores, né? Já fez uma propaganda para Amazon. O Jeff Bezos não tem que pagar não, porque eu acho que toda é uma gratidão, né, também. tudo que for construtivo, que agregar ao próximo, eu acho que não deveria findar em números financeiros. Para quê? Essa informação aí, quem aplicar ela, no caso do livro do Augusto Cury, que eu estou fazendo propaganda de novo, quem tiver o cuidado de ir lá e pegar e fazer bom uso, ele vai se construir. Não precisa de dinheiro, não precisa receber por isso, nem o Augusto Cury, nem ninguém. Essa pessoa ela vai ser um cidadão melhor do que antes. E você tocou num ponto, Bruno, que eu acho que é a pedra fundamental, essencial e a base mesmo, que é o se conhecer. Né? Buscar se conhecer. Em algumas filosofias, por exemplo, a gente tem na meditação, que é justamente uma das linhas deles, é isso, a pessoa voltar para si próprio, conhecer si próprio, desde do processo de respiração. Eu nunca fiz, mas eu estou falando pelo que eu já conheço. Desde o processo da respiração, sentir a respiração. Cara, a gente às vezes vive numa correria tão grande. Você quer uma sensação bacana? Você que está aí do outro lado, para um horário aí, ó, depois da noite, um horário que você estiver mais tranquilo, fecha os olhos e tenta ouvir o seu coração bater. Faz só essa reflexão. Verifica se você vai conseguir ouvir o batimento. Talvez nas 2 primeiras vezes você não vai conseguir não, mas vai chegar um momento que você vai conseguir parar, isolar todas as outras questões externas e você sentir, ouvir o seu coração batendo. E a reflexão é muito por aí, não é só da parte física não, mas ouvir seus pensamentos, entender você como um todo. Isso começa a mudar o jogo. Para o Bruno, o livro do Augusto Cury foi um ponto de inflexão, mudou a vida dele, como ele contou. Talvez para você vai ser outro, vai ser talvez um podcast. Talvez esse podcast. Talvez vai ser uma música. A gente tem alguns relatos de pessoas com relação à música, enfim, talvez numa igreja, talvez uma conversa com um amigo, não sei, mas você precisa, ainda mais no mundo que a gente está hoje de imediatismo, tudo é tão imediato, você precisa realmente ter um tempo para si e ter um tempo para fazer essas reflexões.
Na questão dos livros, eu concordo com você plenamente, da educação tradicional, precisa ser revista, precisa ser trabalhada. Vou pegar o meu exemplo, eu com 32, 33 anos, o único livro que eu tinha lido realmente foi dois. 32, mas ele tem 25, ele provavelmente tem 25. Não, vamos ser sincera, né? Rapaz, eu só tinha lido a Bíblia, né? Isso é porque a gente é de família também tradicional, cristã, minha família Até os tradicional. 32 eu só tinha lido a Bíblia. A Bíblia, Só lido a Bíblia, né? olha só pra você Detalhe. ver. Não, mas é porque assim, não é por espontaneidade também, A não. Bíblia. Só leu a Bíblia desse tamanho. Mas é por causa da pressão também, não é porque, eu leio, não. Começou porque assim, ó, tem que ler a palavra de Deus, então. E um segundo livro que eu lembro que minha irmã, quando eu tinha uns 8, 9 anos, olha pra você ver, a história é bacana. Minha irmã ganhou um livro dessa grossura assim, ó, que era de poemas, poesias e dos astros, falava dos signos, tal, aquelas. Ó, Né? ele é ligado em astrologia. Não sou, mas olha para você ver como é que é as coisas. E nessa época de criança, uns 9 anos mais ou menos, eu acho que eu já tinha, eu estava com muita dificuldade de leitura na escola. E eu falei assim, cara, eu preciso mudar o jogo. Peguei esse livro da minha irmã e lia. Todo dia eu lia ele. E poesia não são palavras fáceis. Geralmente essas poesias são termos mais, né, Mais mais elaborado, elaborados, vários, né? menos populares. Então, assim, cara, isso mudou o jogo para mim na leitura. Eu comecei a ficar muito bom na leitura por causa desse livro. Despertou interesse. Despertou e, assim, a facilidade mesmo para ler, né, as palavras melhorou muito. Então, foi uma coisa, eu lembro muito bem disso na época de criança e li a Bíblia. Mas, enfim, quando foi mais ou menos 32 anos, comecei minha cabeça, eu acho que é mais ou menos, eu comecei a questionar algumas coisas, eu gosto muito de filosofia também, de perguntar o porquê das coisas. E aí eu comecei a perguntar para mim mesmo a importância, tá vendo, da autoanálise. Comecei a perguntar para mim, eu falei assim, cara, mas tem um trem errado. Antigamente a gente tinha um monte de filósofos, você tinha Platão, o povo fala um monte de pensador, os caras eloquentes, mas hoje a gente não vê ninguém, será que o povo tá tudo burro? Será que não... Hoje a ideologia de assim, o patamar de filosofia é tudo feminismo, política, esquerda, direita, machismo. Mas, assim, será que não ficou mais burro? Será que não tem gente, velho, para escrever conteúdo de qualidade? E aí eu fiz um compromisso comigo mesmo. No ano, falei assim, cara, são 12 meses. Eu vou ler 12 livros. Um livro por mês. Não é possível que eu não dou conta de ler um livro por mês. Senão Vê até mais. lê muito mais. Se você pegar para fazer, eu leio muito mais. E aí o que eu fiz? Todo dia cedo, levantava 6 horas da manhã, primeiro meu matinal. Primeira coisa, ler livro. Todo dia. Ó, Todo dia. Fiz um isso matinal. também. Então, 12 livros, Bruno. Concluí um ano, um livro por mês. Teve livro que eu li, teve mês que eu li até mais, mas a meta eu bati, os 12 livros, né? Que era meu, para quem nunca tinha lido um, né? Aí o que acontece? Cara, mudou o jogo. Falo para você aí. Cara, às vezes um livro é o investimento mais barato que existe. Se você um dia vir aqui conhecer a gente aqui no nossa estrutura, você vai ver que na minha sala tem uma porrada de livro. Que eu gosto. Muitos que ele não leu ainda, hein? Ele acabou de Tá na mostrar. fila, tá na fila lá. Porque hoje não é mais por obrigação, hoje é porque realmente eu gosto, eu peguei o gosto. Mas só tem um jeito de você gostar, se você começar. E você vai ver que isso vai te subir de nível, vai te colocar em outros locais, em outras mesas, vai te dar proporção de trocar as ideias. Você vai sair dessa analogia de aceitar tudo que os outros falam, ainda mais no dia de hoje, como o Bruno falou, a ideia de feminismo, machismo, essas ideologias todas aí. Cara, vai te abrir um leque que você fala assim, cara, peraí, mas por que tem que ser assim? Vamos trocar uma ideia aqui. Pergunta básica, mas por quê, né? Por quê? A perguntinha básica dá um nó na cabeça. Tem até um livro, Bruno, que fala sobre isso. Comece pelo porquê. Caramba, é muito sobre isso aí, pessoal. Comece pelo porquê. A pessoa não é o porquê no sentido de colocar os outros contra a parede, mas o porquê no sentido de querer entender o motivo daquilo ali. Tá? Então comece pelo porquê. É um livro
Eu não sei se a gente pode estender o assunto, pode. Pode. Por mim aqui, eu estou despreocupado, igual eu falei, hoje é o primeiro dia de férias coletivas. Então, tem que aproveitar, né? Cada um aproveita as férias do seu jeito, né? É, Da maneira como eu citei o livro do Augusto Cury, existem vários outros que me aconteceram da mesma forma, que eu considero como um marco, que realmente, no final daquela leitura, eu me vejo diferente de quando eu comecei. Eu gosto muito, eu já li de muitos assuntos, até de hipnose eu já li, de sociologia, de filosofia, já li Manifesto do Partido Comunista. Eu devia ter uns 17 anos, meu avô tinha esse livro lá, meu avô português, que eu estava contando no início, tinha esse livro lá na estante, mas eu nem sabia de política nem nada, eu li de curioso. Se você me perguntar alguma coisa do Manifesto do Partido Comunista, eu não sei te dizer nada, porque realmente eu só li de curioso. Faz muito tempo também. Mas aí eu já li de muitos assuntos, de hipnoterapia, de filosofia, sociologia, Manifesto do Partido Comunista, livro de religião, a Bíblia, o Ney falou que leu uma vez, né? Eu já li 4. aí você vê. Rapaz, o homem é fera, viu? Eu li a Bíblia 4 vezes, de Gênesis 1 a Apocalipse 22. Então, hoje eu tenho uma literatura mais filtrada, né? Assunto de psicologia que eu já li e gosto, inclusive o Ney tem livro aqui que eu li, estava conversando sobre o material, já não me interessa mais. Hoje eu sou muito voltado para a questão da filosofia, da espiritualidade, porque eu penso que isso realmente transforma alguém de dentro para fora. Acredito que essa seja a verdadeira mudança, né? Não é o professor te convencer, não é seu pai te cobrar, não é você enfrentar uma situação difícil, é aquela parte que aquele momento que você se dá conta e realmente ocorre a mudança. Então eu gosto muito desse material. Espiritualidade para mim, eu acho que é o átomo da nossa existência humana. E hoje eu estou muito focado em espiritualidade, filosofia e meu trabalho, que é programação, né? Programação, banco de dados. Eu até acho que se o Ney quiser fazer mais um convite para discorrermos sobre espiritualidade, filosofia, Platão, Dá Sócrates. um podcast só disso, né? Eu acho que dá até mais. Bíblia, né? Olha, Eu não sei se eu vou dar conta de acompanhar o homem, porque o homem está num nível bem mais alto. tô nada. Ele já vem fazendo isso desde antes. Eu acredito que eu tenho E é algo que você despertado gosta, isso. né, Bruno? Então, assim, quando a gente faz algo que a gente gosta, fica tudo muito mais leve e natural também, né? Talvez se um determinado assunto desse para outras pessoas possa ser chato, mas para quem está vivenciando e tem o prazer nisso, daí isso é natural, é algo natural. Mas isso vem dentro do que eu tinha comentado, né? Então, assim, até a minha realidade, eu pensei, assim, cara, estamos aí em pleno 2024, será que não tem pensador? E aí o que eu descobri, Bruno? Cara, tem altos autores bacana, com conteúdo muito massa, muito forte, transformador. Augusto Cury, que você citou aí, eu acho que só a gente comprar o livro, o que a gente paga ali do livro é muito pouco pelo conteúdo que ele nos ensina, pela transmissão que ele nos dá. Então, faz-se bem justo essa referência aqui, não temos nenhum vínculo com ele, mas realmente o conteúdo com vários níveis. Não ganho nada em troca da propaganda do livro. Mas de fato é transformador, então às vezes é interessante você tirar um momento, compra um, poderia citar vários, né, Bruno, aqui, mas pega um dos mais vendidos, compra, faz uma leitura, faz uma releitura, faz o que o Bruno falou, não só lê, mas estuda, não faz aquela leitura por obrigação, só para cumprir tabela, não, estuda o conteúdo e eu falo com toda certeza, houve uma ruptura, uma mudança em vários aspectos da minha linha de pensamento a partir do momento que eu comecei a ouvir e ler algumas pessoas. Até porque é o seguinte, gente, dá para a gente caminhar na vida sozinho, aprender as coisas sozinho. Só que é muito mais fácil se aprender com os outros. Se o cara tá ali, tem um conteúdo. E outro também, filtrar, né? Porque tem coisa também que às vezes não dá para você aplicar, não, né? Então, mas você tem que ter essa sabedoria, tá? E eu faço essa reflexão para você também,
te convido a isso daí. Tá aqui um amante, tá aqui um principiante, né? Mas Sou eu. que é amante também. Como E diz Sócrates, só sei que nada sei. só sei que nada sei. A gente tem que ser humilde, né, Bruno? Nesse sentido também, né? Apesar de que eu acredito que a pessoa que ela não pratica a humildade como essência dela, é porque realmente ela não compreendeu. Porque se você for pegar a complexidade de uma gota d'água até a complexidade de um universo, bilhões de planetas, naturalmente vem uma pergunta: quem sou eu, né? Quem sou eu? O que é a minha limitação humana perante tamanha grandiosidade? É isso. Qual o controle que eu tenho de daqui a 5 minutos? Nenhum. A gente acha que tem, mas não tem. Os imprevistos acontecem indiferente da nossa vontade, do nosso controle. Então, eu acredito que a pessoa, quando ela compreende esse tipo de raciocínio e vai expandindo esse pensamento, ela naturalmente ela vai praticar a humildade, porque realmente ela não é nada. Realmente ela é ínfima, né? Ela não está aqui para medir força, nem ganhar guerra contra ninguém. Ela está aqui Sim. para ver as experiências dela e ela não precisa subir no pedestal. Então, a partir do momento que ela subiu no pedestal, eu acredito que ela não compreendeu a verdadeira mensagem, né? Isso tem nada a ver com religião, não. Tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com isso. Isso eu acho que tem muito a ver com a filosofia, né? A pessoa ela observa o ambiente, observa a vivência dela e chega nessa conclusão. Né? É isso aí. Pessoal, a gente está aqui 1 hora e pouquinho já, Bruno. Passou rápido, hein? 1 hora e 7 minutos. O papo quando é bom, a gente não vê o relógio. A gente, caminhando para o final, a gente precisa encerrar também para liberar, né? Para não estender demais também a questão do podcast. Mas eu queria, Bruno, antes da gente, como parte final, como bloco final mesmo, você já deu algumas dicas no sentido da empresa, de negócio e tal. Queria que você fizesse um resumo assim, para a pessoa que está nos assistindo, que planeja começar um negócio, talvez até já fazer a gente já conversado antes sobre o comparativo entre indústria e comércio, as dicas que você poderia dar para quem quer começar um negócio e a dica também para a pessoa como pessoa mesmo, o que ela pode fazer, qual o passo a passo, entre aspas, para buscar uma melhora de vida, buscar o conhecimento, como buscar esse conhecimento sem ser muito oneroso no sentido financeiro também. Queria que você tentasse fazer um fechamento aí para a gente. Eu acredito, uma dica muito básica para uma realidade complexa, né? Um problema Sim, enorme. Eu acredito que o ponto-chave é a pessoa começar devagar e passo a passo. Porque percebo que muitas pessoas vêm com a ideia de empreender com o objetivo lá longe. Ela não fala, mas a essência do pensamento dela é empreender para ela ficar rica, para ela fazer a viagem do ano, para ela comprar o carrão importado, para ela ficar melhor do que o vizinho, o primo, que, sei lá. Percebo que muitos trazem essa essência no comportamental, né? Não falam porque a pessoa é inteligente, ela sabe que falar isso vai pegar mal, uhum, mas os atos dizem. Então eu aconselho começar devagar e passo a passo e jamais, jamais, em momento nenhum, com o objetivo de fortuna, de comparar com quem fez mais ou fez menos. Acredito que isso seja um ponto chave para um bom começo, né? bacana. E enquanto pessoa, no seu desenvolvimento pessoal, as dicas aí. Isso aí depende muito de cada um, né? Porque cada um tem uma habilidade, cada um tem um acerto. Começa com se conhecer, primeiramente. Não, acredito que se conhecer faz parte da trajetória. Não tem como você fazer isso para começar, né? Uhum. Isso faz parte da trajetória. Eu acho que como pessoa é importante a pessoa ter o cuidado de se organizar, de ter capricho, né? A pessoa, quando ela tem zelo, tem capricho, que ela extrapola isso para a vida pessoal, para o trabalho dela, ela tem menos chance de acontecer o caso do pão mofado aí, que você citou o caso, né? É claro que o empreendedor desse negócio aí, ele às vezes é caprichoso, às vezes ele tem muito cuidado, mas o funcionário que ele contratou não tem. Então, Então, o zelo, o capricho, se ele é válido para todo mundo em toda situação e ele vai evitar muito problema, ele vai evitar muito transtorno.
Não para o seu cliente, não, para você mesmo. Porque quando você faz a coisa com mais zelo, mais capricho, você tem mais vontade, você tem mais desejo naquele projeto, né? Então, pessoalmente, acho que isso é um ponto-chave. É, verdade, verdade, verdade. Para a gente encerrar, deixa eu dar dois exemplos aqui dentro desse cuidado. É, pegando o exemplo do supermercado, eu tive um supermercado, a dificuldade, gente, para olhar a questão de validade do supermercado é gigantesca. Um mercado pequeno, para você ter noção, ele tem ali mais ou menos uns 5.000 itens, tipos de produtos diferentes, mais ou menos. E se você olhar todo dia você vai achar alguma coisa vencendo ou vencida. É quase que impossível mesmo, né? E sem contar que você depende do material humano também. Então, às vezes você põe um funcionário para olhar, ele olha ali 10 produtos, do 10 primeiro para frente, ele já dá um migué, já finge que não tá vendo, Ah, né? não, eu olhei lá, eu não vi, Não rapaz, mas eu tem. olhei todos, não. Rapaz, você tá mentindo, Então, larga de conversa. justamente. Então, assim, querendo ou não, a gente entende que uma coisa ou outra não tem como, infelizmente vai passar, não é por maldade, não é por falta de vontade do proprietário, do empreendedor, é pela dificuldade mesmo de alguns negócios, tem isso mesmo, infelizmente vai acontecer. Agora, existe casos que aí já é omissão mesmo. Então, a gente teve um exemplo agora recente na cidade nossa, uma farmácia que foi interditada. Não vou citar, não vou citar nomes também, mas Não trabalhamos com nome. por quê? Cara, foram lá vigilância sanitária, mas Procon e acharam, foi tirando sacos e sacos de produtos vencidos. Então, olha para você ver a proporção. Inclusive, é algo que eu brigo, assim, até um dia desse a gente conversando com o secretário de Indústria e Comércio aqui, eu toquei nesse assunto, porque o meu exemplo lá no Procon, o Procon foi lá no mercado, achou dois produtos vencidos no universo de 5.000 itens, pá, multa mil e tantos reais, taranana. Beleza. É uma realidade. Só que aí eu acho que assim, a gente tem que ter um pouquinho mais de dose nisso daí. É diferente do que se chegar em qualquer comércio que seja, você tirar lá 5, 6 sacos de produtos vencidos. Você, Pelo caso que você falou farmácia, a vulnerabilidade é muito maior, muito né? maior. Não, e mesmo assim, já mostra um desleixo do próprio empreendedor em olhar, em criar essas rotinas. Eu chegar lá na sua indústria, encontrar lá meia tonelada de produtos vencida é uma realidade. Eu chegar lá e achar 1 quilo de farinha de trigo, você nem tem, mas vamos supor lá, 1 quilo de farinha de trigo vencida é uma outra realidade. Né? Então tem que ter essas proporções aí também. É, e dentro disso, não isenta a gente de ter os cuidados, tá? Voltando na parte de comércio, você que quer ser empreendedor. Então, quem vai trabalhar com alimento, tem muito esse cuidado, tem muito essa dedicação. Como pessoa também, né? Zele-se pela sua aparência, pela sua higiene. Às vezes a pessoa vai trabalhar, não tem um cuidado com a sua própria higiene também. Demais. Né? Então, é sobre isso, sobre pessoas, sobre você evoluir, começa em você. Você vai trabalhando em você, você vai replicar isso para o seu negócio. O seu negócio ele é um espelho de você, na verdade. Ele é um espelho. Então, é a dica minha também para você ir, para você poder refletir sobre isso e invista em você. Aí eu gosto muito de falar a seguinte questão, Bruno. A gente está aqui nesse mundo de passagem, todo mundo tem consciência disso. Não, muitos não tem, não. Esses bandidos aí, corruptos políticos, nós trabalhamos com o nome, mas todo mundo sabe, né? Acho que eles pensam que vai tudo se enterrar aqui. Né? Eles estão numa correria para gozar a felicidade, né? Gozar a ostentação. Deixa ele. Deixa ele. Está no processo evolutivo. Às vezes não está nesse nível ainda. Está no nível mais inferior, mas ele chega lá, está caminhando. Eu gosto de falar assim, ó, que todo dia a gente aprende. Hoje aqui nessa bancada, com toda certeza eu pude aprender com você também, nessa troca de experiência. E só tem um dia que você vai parar de aprender, o dia que você morrer. Então, até o dia que você estiver vivo, por mais que você tenha 90 anos, 92, A minha avó, 92. 92, ela também ainda está aprendendo, ela está ensinando, ela tem muito para ensinar, mas ela também ainda está aprendendo, sabe? Então a gente também tem que ter um cuidado com isso e um cuidado com a cobrança, porque o nosso próximo aqui também, ele também está aprendendo, ele também está aprendendo, tá? Então é uma reflexão que a gente faz aí para a gente poder encerrar. Bruno, quer deixar alguma outra palavra, fazer um encerramento da sua parte também? Não,
Não? Viva a palavra, estudem filosofia e espiritualidade. Pessoal, obrigado por ter acompanhado a gente aí. Vai ficar gravado no YouTube, no Instagram também. Então depois compartilha, deixa um comentário. Quiser mandar alguma coisa no direct aí, uma crítica, uma dúvida, uma sugestão, os haters, pode mandar. A gente não tem medo disso também, não. Estamos aqui, vamos Sugestão conversar. de literatura eu aceito todas. Certo? Até mais, um abração para vocês. Boa tarde.